Fala pessoal, sejam bem-vindos e aqui você vai aprender como que você emagrece de forma mais leve. O que está por trás daquela fome que nunca passa depois de comer? Quem nunca, não é? Se você já terminou uma refeição, poucos minutos depois, sentiu vontade de comer de novo, bom, esse vídeo aqui ele pode explicar algo que talvez ninguém tenha te contado. Vem comigo. Por que muitas pessoas acreditam que a fome que parece depois de comer é falta de força de vontade, onde na maioria das vezes não é. E eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar hoje, porque realmente o que tem por trás desse comportamento. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante, já logo no começo. Se você sair desse vídeo aqui antes do final, você provavelmente vai continuar acreditando que o problema está só na comida. Quando você acredita nisso, você entra naquele ciclo que muita gente está vivendo e vive, tá? Come, se culpa, promete que vai controlar e depois volta ao quê? A comer de novo. Mas se você ficar comigo até o final, você vai entender uma coisa muito simples que pode mudar a forma de como você lida com a comida, te ajudando a emagrecer de verdade. Eu ainda vou te ensinar uma técnica prática, porque eu gosto de colocar as coisas na prática, que você pode aplicar ainda hoje depois desse vídeo. Então, vamos conversar sobre isso de uma forma um pouco mais leve, clara e direta. Primeiro, deixa eu me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Se você ainda é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Gustavo Manprim. Eu trabalho como um treinador físico, um personal trainer e um terapeuta comportamental, porque eu utilizo a reprogramação mental aplicada ao emagrecimento. Ao longo dos anos, eu venho acompanhando as pessoas que queriam emagrecer e uma coisa ficou muito clara para mim. A maioria das pessoas não sofre por falta de informação. Geralmente quem está emagrecendo está seguindo um monte de gente, está acompanhando um monte de dicas, já fez um monte de coisa. Mas todo mundo já ouviu falar de dieta, todo mundo já ouviu falar de exercício físico, mas mesmo sabendo de tudo isso, muitas pessoas continuam presas no mesmo ciclo. Gente, é uma das perguntas que eu mais escuto. Gustavo, por que eu termino de comer e continuo com a vontade de comer novamente? Muito bom. Vem comigo que eu quero te ajudar. Deixa eu contar uma história real aqui para vocês. Eu vou colocar um nome fictício, tá? Só para que você entenda. Algum tempo atrás, eu atendi uma paciente, uma mulher. Só que eu vou colocar o nome dela de Ana, tá bom? A Ana trabalhava o dia inteiro. Eu vou preservar ela eticamente, mas o contexto te ajuda a entender, tá? Ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava de tudo. Mas quando chegava à noite, ela sentava para jantar e ela comia normalmente. Mas o que acontece? Logo depois, Ana sentia aquela sensação estranha. Não era exatamente a fome, mas parecia uma vontade de comer alguma coisa. Ela sentia a necessidade de algo, ela precisava preencher algo. Um doce, um chocolate, de repente até um pedacinho de pão, algo que ela encontrasse. E ela dizia algo que talvez você já tenha pensado por isso. Parece que minha fome nunca passa. Ela falou exatamente isso. Então um dia eu fiz uma pergunta simples para ela. Eu perguntei, ô Ana, o que aconteceu hoje no seu dia? Ela começou a falar. Olha, Gustavo, pressão no trabalho, só eu sei o que eu estou passando, tá? Preocupação com os filhos, cansaço. E naquele momento ficou muito claro o que ela sentia não era simplesmente uma fome, era outra coisa. É aí que eu quero que vocês prestem bem atenção. Se você estiver passando por isso, você vai entender. Existe um detalhe importante, que pouca gente explica, o que eu vou explicar agora. O nosso cérebro ele não usa a comida apenas como combustível, como energia para o seu corpo. Ele usa a comida também como regulação emocional.
Quando você passa por estresse, quando você passa por tensão, quando você sente a ansiedade aumentando, uma preocupação, o cérebro procura algo que gere um alívio rápido. E quem que ele encontra? A comida. E a comida é uma das formas mais rápidas de gerar esse tipo de alívio. Você sabia disso? Porque quando você come algo que o seu cérebro interpreta como recompensa, ele fala, opa, aqui veio. Ele libera uma substância que dá a sensação de conforto. Então, o que acontece? Simples. O cérebro acaba de aprender. Ele aprende e ele registra algo mais ou menos assim, ó. Quando eu me sinto mal, comer resolve. E da próxima vez que eu me sentir um desconforto, me sentir mal novamente, aquele desconforto ele aparece, ele ativa o quê? O mesmo comportamento. Tá entendendo? Agora presta atenção nisso. O problema não está na comida. O problema está naquele impulso emocional que acontece antes da comida. E quando você tenta resolver isso apenas com controle alimentar, gente, é o que eu costumo falar sempre, até nas redes sociais, você entra numa luta mental muito desgastante, porque você está tentando controlar um comportamento sem entender o que de fato, o que está gerando esse comportamento. Então entende que a estratégia tem que ser muito mais inteligente, que é por isso que muita gente vive assim. Durante o dia tenta controlar, vai lá, se organiza, quando chega à noite parece que descamba, né? Parece que perdeu o controle. Mas na verdade é o seu cérebro que está repetindo um padrão de comportamento que ele já aprendeu. Ó, agora começa a fazer sentido, agora você começa a entender. Então, deixa eu falar algo aqui que te ajuda muito nesse processo, que vai te ajudar demais. Vamos pensar aqui na atividade física que eu posso falar com propriedade. A atividade física não é só por causa das calorias. Quando você pratica atividade física, o seu cérebro também começa a liberar neurotransmissores ligados ao bem-estar. E aí você melhora o seu humor, você reduz a sua ansiedade. Exatamente essa estratégia é inteligente. Por quê? Porque vai diminuir aquela tensão interna dentro de você. Isso significa que o seu cérebro passa a ter agora outras formas de regular a emoção, sem ser a comida. Por isso que pessoas que conseguem manter uma constância no exercício físico geralmente relatam algo interessante. Ela explica que existe uma relação com a comida diferente de quando ela não fazia atividade física. Mas agora vem uma parte aqui, que é a prática desse vídeo. Aqui nós vamos colocar em ação aquilo que está difícil. Eu quero te ensinar uma técnica simples. Essa técnica, ela pode te ajudar quando aquela vontade de comer aparece, mesmo depois da refeição. Vamos resolver esse problema agora? A primeira coisa é reconhecer o que está acontecendo. Quando a vontade surgir, para por alguns segundos. Essa parada ela é uma quebra de padrão comportamental. E faça uma pergunta simples. Isso é fome ou emoção? Para esse vídeo e escreve isso. Isso é fome ou emoção? Porque se fosse fome física, qualquer comida resolveria. Mas quando é emoção, geralmente você quer algo específico. Aquele tipo de doce, aquele tipo de chocolate, algo crocante, algo saboroso, uma vontade daquilo. Então, isso já é um sinal importante. Nota que a fome, você poderia colocar uma maçã, uma pera, um pedaço de mamão, uma banana. Agora vem o segundo passo. Quando você identificou e percebeu, espere 3 minutos. Pode colocar no relógio. Isso não é para você ficar lutando contra a vontade. É apenas para você realmente ter a certeza e observar o que de fato está acontecendo. Respire fundo, ó. Dê alguns passos, pode caminhar no seu condomínio, pode descer escadas, beba uma água e perceba algo curioso. Muitas vezes essa intensidade do impulso
ela já vai diminuir. Porque o impulso emocional, eles são como ondas. Eles crescem atingindo aquele pico alto que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso muito disso. E depois ele vai diminuir. Quando você percebe que não precisa de tudo isso. E o terceiro passo e último é como que você vai redirecionar essa energia. O seu cérebro está buscando o quê? Uma recompensa. Então ofereça outra forma de recompensa para ele. Olha que estratégia inteligente. Pode ser essa caminhada, por alguns minutos que você já sabe que vai liberar hormônios que vão responder. Mas perceba, alguns minutos pode ligar para alguém, sei lá, simplesmente saia do ambiente, não fica naquele lugar onde a comida está. Esse pequeno ajuste no intervalo quebra o seu piloto automático. Assim como a Ana, aconteceu algo interessante. Quando ela começou a perceber que aquela vontade não era fome, simplesmente ela parou de se culpar. E quando a culpa diminui, o comportamento muda com muito mais facilidade. Porque gera menos tensão, menos culpa. A tensão que gerava aquela mais vontade de comer, você percebe que talvez seja só uma mensagem que o seu corpo estava dando para você. E ó, o emagrecimento não é uma questão de comer ou de não comer. É uma questão de comportamento, de emoção, reconhecer os sinais do seu cérebro. Quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo. E eu te falei que aqui você começa a entender e começa a trabalhar de forma mais leve, a favor do seu próprio funcionamento. Não contra o seu corpo, mas a favor do seu corpo. Agora, eu quero saber de você. Você já sentiu isso? Escreve aqui embaixo. Aquela vontade de comer que aparece bem depois de uma refeição, já jantei, eu acho que estou super satisfeito e vem aqui e bate. Escreve aqui nos comentários, porque eu gosto de ler, de verdade, gente. Eu vou responder você, porque eu quero entender as experiências de cada um de vocês. Ó, um ponto importante aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com alguém que vive essa situação. A minha missão aqui é ajudar o maior número de pessoas. E às vezes, uma pessoa que está achando que o problema é a falta de disciplina, quando na verdade ela entende que estava acontecendo com ela era apenas emoção mal direcionada. Também aproveita aqui, ó, se inscreve nesse canal, porque muitas pessoas assistem e esquecem de clicar ali dentro. E aí ela acaba perdendo a oportunidade de conhecer outros conteúdos. Porque aqui eu trago conteúdo sobre mente, comportamento, emagrecimento, controle de ansiedade. Porque o emagrecimento verdadeiro, ele sempre começa de dentro para fora. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, não esqueça de escrever nos comentários, me segue, clica aqui e eu também estou nas outras redes sociais, ok? Vai lá comigo, me acompanha, participa das caixinhas de perguntas, porque eu sempre deixo o link aqui na descrição. Faço mentorias, tudo para que você possa emagrecer de uma forma saudável. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aquele like aqui embaixo. E isso ajuda o YouTube a entender que você precisa de mais conteúdos para te ajudar nessa jornada. E eu consigo também colocar muito mais materiais para que você possa emagrecer de verdade. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Aplique aquela técnica que eu te passei. Deixa aqui nos comentários como foi a experiência. E lembra de uma coisa importante. Você não precisa lutar contra a comida. Porque o emagrecimento, ele começa de dentro para fora. Vem comigo que eu te encontro aqui no próximo vídeo.